Olá pessoal, tudo bom? Quero corrigir com vocês então os exercícios. Tem duas sequências de exercícios de porcentagem e eu vou fazer a correção dos dois. Vai ficar um pouquinho longo, mas a ideia é matar isso, essa charada de uma vez só, né? De forma bem rapidinha aqui, gente. O primeiro exercício pedia para representar um número em forma de fração e em forma de número decimal. Representar a porcentagem em fração e decimal. Eu vou explicar o 20, o que foi feito, e a partir disso eu creio que fique bem compreendido o restante, tá? A gente tem aqui a porcentagem 20%, representando em forma de fração, 20%, 20 dividido por 100, né? Seria essa associação que a gente faz. Então, 20 é o numerador e o 100 é o denominador. Aqui a gente faz a lembrança da ideia de que uma fração é uma divisão, né? 20% dá para associar diretamente a ideia do porcentagem. Fazendo a divisão, então, de fato, 20 dividido por 100, nós temos o resultado 0,20, ou 20 centésimos seria a forma correta da leitura, tá? Então, essa é a mesma ideia que vocês vão aplicar em todos os exercícios. Eu gostaria que vocês conferissem se vocês fizeram correto. Se houver ainda alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Mas ficaria repetitivo eu falar de cada um deles, sendo que é só uma aplicação na forma fração ou decimal, seguindo a mesma regra, né? O valor que está aqui é o numerador e o 100 é o denominador, e aí eu uso a associação da divisão de frações, 5 dividido por 100, 0,05. Tá? No exercício 2, eu tenho alguns probleminhas. Eu quero saber quanto é que 1872 corresponde a quanto por cento de 31.200. E aqui entra a questão da interpretação. Quem é o meu 100%? 31.200 é o 100%, e eu quero saber quanto que equivale 1872, considerando o meu 100%. Então, montando numa forma de proporção, 31.200 corresponde a 100, 1872 corresponde ao meu x. Seguindo a regra de 3, né? O princípio da proporção, que eu vou fazer a multiplicação dos extremos. Então, 31.200 eu multiplico por x, que fica 31.200x. E 1872 multiplica por 100, fica 187.200. Seguindo a ideia de operação de expressões algébricas, que a gente aprendeu ano passado, 31.200. Aqui eu fui direto, né? Mas a gente poderia ter feito a divisão dos dois lados, ficaria mais correto. Eu tenho a mania de fazer meio que no automático. Agora que eu me dei por conta que o certo é a gente fazer detalhado. Mas eu acho que todos pensam assim, né? Eu dividi 31.200 por 31.200, que ficou x. E 187.200 por 31.200 resulta em 6. 6 o quê? 6%. Esse é o percentual que 1872 corresponde quando a gente trata de 31.200. 31.200 é o nosso 100% e 1872 é 6% disso. Na questão B, pergunta quanto que é 912,5 ou 912 inteiros e 5 décimos, corresponde a quanto por cento de 73.000? E aí, usando a mesma ideia, 73.000 é o 100%, 912.050, né, é o x. A partir daí, a gente então faz a aplicação da regra de 3, tá? Aqui, então, está o cálculo que eu fiz. Creio que todos, fazendo neste mesmo caminho, tenham chegado a 1,25%, que equivale os 912,5. Tá? A questão 3 é um problema matemático. Rosana comprou uma saia e, como pagou
em dinheiro, recebeu um desconto de 10%. Se a saia custava R$120, qual foi o valor que Rosana pagou por ela? A gente precisa parar e pensar, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto que equivale 90% do valor, ou, por outro caminho, podemos só calcular quanto é que é 10% de 120 e subtrair o valor de 120. São dois caminhos. Aqui eu calculei direto os 90%. Sei que 120 é o valor 100% da saia, é isso? E eu quero saber quanto que equivale 90%, que vai ser o meu valor final a pagar. Aplicando, então, a regra de 3, eu tenho que a Rosana pagou R$108, tá? No exercícios aí agora do dia 15, que seria outra sequência. De novo, são problemas matemáticos, vocês teriam que aplicar os problemas. Usando a ideia da regra de 3, fica bem tranquilo de resolver. Eu creio que seja o melhor caminho e acho que todos usaram esse caminho. O problema dizia: Armando é proprietário de uma loja de eletrodoméstico. Ele comprou diretamente do fabricante um aparelho de som e pagou R$240 por ele. Esse valor está bem desatualizado, né? Para colocar esse aparelho na loja para venda, ele aumentou o valor em 20%, ou seja, o lucro dele vai ser de 20%. Qual é o valor que Armando está cobrando pelo aparelho de som na loja? A gente precisa descobrir quanto que ele acrescenta no valor para saber o valor final do aparelho. Então, de novo, nós temos dois caminhos. Se ele acrescentou 20%, eu posso pegar o valor que é 100% e calcular quanto que equivale 120%. Ou ainda, posso calcular só 20% e depois somar o resultado aos 240. Eram dois caminhos, mas com certeza os dois vão me levar ao mesmo resultado, tá? Deixa eu só botar aqui um detalhe que faltou. Importante aqui. Isso. E aqui a resposta completa. Armando está cobrando R$288 pelo aparelho de som em sua loja. Nesse problema aqui, era uma coisa bem simples, na verdade. A ideia era só interpretar, fazer a leitura e fazer a interpretação, né? No dia 1º de junho, um celular estava sendo vendido por R$800. No dia 10 do mesmo mês, o preço desse produto sofreu uma redução de 50%. No dia 1º de junho, o produto estava mais barato do que no dia 10? É só um sim ou não, né? Se dia 1º ele custava 800 e no dia 10 reduziu, então no dia 1º ele não estava mais barato, né? Pergunta B. No dia 10 de junho, o produto estava mais caro ou mais barato que no dia 1º? E aí, fazendo a leitura do problema, ele estava mais barato, porque reduziu o valor. Questão C. Quantos reais representam a redução de 50% no preço do produto? Sabendo que o produto era R$800, e aqui a gente nem precisava calcular, né? A gente sabe que 50% nada mais é que a metade. Então, fica bem prático de associar 800 dividido por duas partes, é a metade, é 400. Se vocês quiserem aplicar a regra de 3, fiquem bem à vontade. Aqui eu já coloquei a resposta final e vocês podem fazer pela regra de 3 ou fazer pela associação. E aqui a última pergunta. Se o desconto, se a redução foi de 50%, então qual é o novo preço do celular no dia 10? É o próprio 400, né? A metade é 50%, é o valor da redução, e a outra metade é o valor que ele passou a ser cobrado. O exercício 3 também tem mais de uma pergunta, e ele é um pouquinho mais complexo,
mas eu não chamaria de difícil ainda. Vamos lá. Eliana esqueceu de pagar sua conta de luz no mês de julho, no valor de R$60. Então, esse aqui era o valor da conta de julho. Na conta de agosto, havia cobrança de multa de 12,5% sobre o valor da conta do mês anterior, mais o consumo do mês de agosto. Então, em julho, o valor foi 60 e que ela pagou com atraso. Na verdade, ela esqueceu, mas pagou depois, senão ia ter valor diferente. Aqui está mal formulada essa questão, mas vamos lá. Na conta de agosto, ela foi cobrado os 63 mais os 12%. A conta de julho não veio cobrada na conta de agosto. É só os R$63 da conta de agosto mais a multa da conta de julho. Então, o que eu quero saber? Qual é o valor que ela vai pagar em agosto? O que eu preciso calcular? Quanto equivale os 12% dos R$60 para acrescentar aos R$63, que é a conta de agosto. Tem que ter atenção nisso aqui. Então, usando a ideia de proporção, a gente tem 60 equivale aos 100% e x, que é quem eu quero descobrir, equivale aos 12,5%. A partir disso, eu aplico então a regra da multiplicação dos extremos, né? 60 vai multiplicar por 12,5 e 100 multiplica por x. E aqui eu tenho a equação que me leva a esse cálculo. Fazendo o cálculo aqui, eu descubro que 12,5% da conta de R$60 equivale a 7,5, ou R$7,50. Mas eu preciso acrescentar a conta seguinte, que é a de agosto. 63 mais 7,5 resulta em 70,50, que é o valor que a Eliana vai pagar, tá? Na questão B, pergunta: o consumo do mês de agosto representa qual porcentagem do consumo do mês de julho? E aí eu tenho que pensar, quem é o meu 100%? Eu quero saber quanto que agosto representa, quanto o consumo do mês de agosto representa qual porcentagem no consumo do mês de julho. O meu 100% é o mês de julho. E aí o 63 é quanto referente ao 60. E aqui aplicando então a ideia, as multiplicações dos extremos, 60 vezes x e 100 vezes 63. A gente tem aqui a regra, a aplicação, a equação e chegamos em x é igual a 105%. O consumo do mês de agosto representa 105% do consumo do mês de julho, tá? Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu só fiz a leitura com os desenvolvimentos. Quero que vocês façam a conferência do que vocês fizeram no caderno. Se tem alguma coisa errada, alterem. Se ficou alguma dúvida, podem me questionar. E me postem depois a foto das correções, por favor, tá? Por hoje era isso aí, então. Um abraço e até a próxima aula.